Olá a todos, eu sou Emanuela Pereira, sou enfermeira do CME do Hospital da Restauração. Tenho vivência como enfermeira aqui no Hospital da Restauração há aproximadamente 15 anos. Sou professora adjunta da Universidade de Pernambuco, atuando como professora nas disciplinas de centro cirúrgico, CME e sala de recuperação pós-anestésica. E na atualidade também respondo pela coordenação pedagógica dos programas de residência, enfermagem em centro cirúrgico e diagnóstico por imagem que acontecem aqui no Hospital da Restauração. Hoje eu venho com a missão de ter uma conversa breve com vocês a respeito deste tema aí, intitulado Atribuições do Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde, o chamado CPPS. Esse é um tema bastante importante e interessante para nós, enfermeiros do CME, e inclusive para os enfermeiros e profissionais de saúde que utilizam os insumos e os materiais que nós, enfermeiros do CME, processamos aqui diariamente, diuturnamente em nosso processo de trabalho. Então, a gente precisa reconhecer que nesse processo de atendimento aos instrumentais, os insumos, equipamentos que podem vir a ser utilizados na assistência em saúde, seja no âmbito do centro cirúrgico, seja no âmbito da UTI, seja no âmbito da emergência, eles precisam ser devidamente avaliados quanto à sua capacidade, né, de serem novamente reprocessados, ou seja, de serem processados e chegarem à ponta e serem utilizados com segurança nos pacientes. E aí a gente tem uma agendinha hoje proposta, né, para essa conversa que a gente vai ter. Então, a gente pretende, né, nesse momento específico, conversar um pouquinho sobre o conceito do que seria boas práticas e o processo de trabalho que é executado aqui no CME, bem como o conceito e o contexto de produtos para a saúde, chamados PPS, bem como o que seria Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde e as competências que esse comitê possui no dia a dia de organização do processo de trabalho no CME. Então, eu agradeço o convite, né, dos organizadores do primeiro Café Científico e me preparei bastante, né, para trazer esse conteúdo de uma forma didática, de uma forma que a gente pudesse compreender a importância desse comitê e desta equipe para ajudar no processo de trabalho. E aí a gente começa primeiro trazendo essa provocação aí, processo de trabalho no CME, né? Muitas pessoas desconhecem, né? Não muitas pessoas, na verdade, né? A grande maioria dos profissionais de saúde não conhecem o que de fato acontece aqui dentro do CME. Além de não conhecerem, terem dúvidas e terem inquietações a respeito do nosso processo de trabalho, questionam muitas das práticas e condutas e atitudes que nós, enfermeiros da CMR, no dia a dia temos e solicitamos e exigimos, tanto dos nossos colegas parceiros enfermeiros, quanto das equipes cirúrgicas em especial, que são os nossos principais consumidores, quanto às solicitações que a gente faz e quanto às dúvidas e perguntas que fazemos toda vez que a gente recebe um artigo ou um instrumental para a gente processar, seguindo o fluxo que é preconizado em todo e qualquer CME. O que a gente precisa deixar bem claro é que todos esses questionamentos, essas dúvidas, as perguntas que fazemos quanto à origem do instrumental, qual é a finalidade do instrumental, se esse artigo ou se esse produto ele pode ser reutilizado, são perguntas que norteiam esse enfermeiro quanto a um conceito que é importantíssimo na prática da assistência em saúde, que é o que a gente chama de boas práticas. Então, quando a gente fala de boas práticas, nós estamos nos preocupando se, na essência, a minha assistência em saúde ela vai ser pautada na segurança. E aí a segurança do paciente também envolve o uso de dispositivos médicos e produtos para a saúde, instrumentais ou artigos odontométricos hospitalares, que são nomenclaturas que a gente observa no dia a dia para se referir a esses dispositivos, a esses produtos que nós processamos aqui no CME, se eles vão passar por essas etapas e eles poderão ser novamente utilizados de forma adequada, garantindo a integridade do paciente e não gerando dano ao paciente, nenhum tipo de risco, na verdade, a esse paciente. E aí, quando a gente fala de legislações e marcos legislativos que existem, né, para nortear o processo de trabalho do enfermeiro neste CME, a gente se remete à resolução RDC número 15, de 15 de março de 2012,
que dispõe sobre requisito de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde. Então, chamo a atenção, né, que no próprio título da RDC, ela traz claramente esse conceito que a gente trouxe anteriormente, né, quando a gente discutiu o que é que a gente entende por boas práticas e por que isso é uma máxima que nós, enfermeiros do CME, buscamos. Então, essa RDC número 15 foi um marco legislativo, que não faz nem 10 anos, que foi um marco que ajudou muito a nós, enfermeiros do CME, para que a gente pudesse nortear os nossos procedimentos operacionais padrão, o nosso processo de trabalho aqui no CME, pautado em algum marco legislativo que trouxesse mais segurança às ações e às atitudes que são tomadas por esses enfermeiros no exercício profissional dentro do CME. E mais recentemente, em 2018, em virtude de todas essas inquietações, dessas dúvidas que a gente tem quanto à segurança no processamento de alguns desses artigos e de alguns processos que ainda acontecem no CME e que os enfermeiros se inquietam e que provocam a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e todos os pesquisadores que estudam, né, processamento de produtos para a saúde com segurança, nós tivemos as consultas públicas 584, 585 e 586, que foi publicado no ano 2018, que são 3 propostas de substituição da RDC número 15. E essas consultas, na verdade, foi feita uma rodada de discussão nacional no país, né, em torno do ano 2018, 2019, e foi encaminhado à Anvisa uma série de proposições, né, e de recomendações de enfermeiros especialistas, da própria Sociedade Brasileira de Enfermeiros Centro Cirúrgico, a SOBEC, quanto a algumas características que está no teor dessas propostas de substituição da RDC número 15, que deveriam ser também melhoradas para que esse novo documento que vai substituir a RDC número 15 trouxesse mais segurança ao processo de trabalho do CME. E uma das questões que até hoje, né, a gente ainda tem dúvidas e que a gente queria, né, e que a gente precisa de um respaldo, é a questão da definição, né, de alguns dispositivos médicos e alguns produtos para a saúde, se eles são classificados como de uso único ou se eles podem ser reutilizáveis. Então, é um conceito que lá mais na frente, nos slides, a gente vai retomar, porque é importante eu saber a diferença entre o que é um artigo de uso único, do que seria um artigo passível de processamento, o que é um artigo que pode ser processado com segurança. E a palavra-chave que está envolvida nisso é a capacidade que eu tenho ou não de pegar esse dispositivo médico, esse produto para a saúde, qualquer instrumental, qualquer produto que eu recebo no meu estudo no CME e ter a capacidade de passar por todas as etapas que são obrigatórias no CME, desde o expurgo, que é a área contaminada, a área suja, em que eu vou realizar as etapas de pré-limpeza, limpeza e vou seguir as etapas subsequentes. Área de inspeção, preparo, definição se após a limpeza esse material vai ser encaminhado para desinfecção, se vai ser encaminhado para esterilização, e assim seguir aquele fluxo linear e contínuo, unidirecional, que é composto e que é um pré-requisito importantíssimo para as boas práticas no quesito processamento de produtos para a saúde. Aí essas 3 consultas públicas, como eu já me referi, são 3 consultas muito importantes, né, são 3 propostas, que visam especificamente substituir a RDC número 15, e destaco algumas características dessas 3 consultas que têm a ver quanto a essas necessidades, né, de revisão do documento que foi publicado em 2012 para trazer mais segurança para o processo de trabalho do enfermeiro. Primeiro é que a 584 enfatiza bem sobre o que seria dispositivo médico de uso único ou reutilizável. Então, busca trazer um enquadramento, né, do que seria classificar um dispositivo médico como de uso único ou reutilizável, como também uma própria revisão da RDC número 15 de 2012 por meio da 585, que é a proposta de requisito de boas práticas, ou seja, é uma atualização da RDC número 15 atual, e a consulta pública 586, que traz uma instrução normativa que dispõe sobre as diretrizes de qualidade quanto à questão dos processos de validação, monitoramento e controle das rotinas do processo de esterilização. Bem como quando a gente faz processo automatizado de limpeza, termodesinfecção. Então, é uma forma de trazer um maior controle de qualidade quanto ao uso dos equipamentos que a gente tem no CME e essa necessidade de revisão, tá?
Nesse sentido, é muito importante a gente fazer uma revisão de alguns conceitos que são importantes para a gente entender o porquê da importância desse Comitê de Processamento de Produto para a Saúde e a constituição desse comitê para que possa auxiliar os enfermeiros do CME quanto às suas práticas rotineiras. Primeiro, a gente entender que produtos para a saúde ou artigos odontomédico-hospitalares, eles remetem a um entendimento de que, dependendo do uso desse artigo ou desse produto para a saúde, ele vai ter uma classificação que a gente chama de classificação de Spalding. Então, Spalding, lá na década de 1960, ele definiu que um artigo ou um produto para a saúde, ele tem uma classificação que ele chama de criticidade. E quanto mais crítico é esse artigo, significa que o grau de contato daquele artigo ou daquele produto com o organismo humano vai ser o mais invasivo possível, significando que esse é de um risco maior de infecção quando utilizado no paciente, no usuário, sem um devido processamento. Então, Spalding fez uma classificação importantíssima, de relevância, que é utilizada até os dias atuais. E aí essa classificação é aquela que diz que um artigo é classificado em crítico, semicrítico e não crítico. E de acordo com a sua criticidade, maior é o risco de transmissão de infecção. Então eu preciso compreender que um artigo é classificado conforme o nível de criticidade, e dependendo do nível de criticidade, eu preciso saber que eu preciso realizar a limpeza, que é uma etapa essencial e comum a todos esses tipos de artigos, independente do nível de criticidade. E quanto maior a criticidade, caiu mais alto o nível de criticidade, é o chamado artigo crítico, eu preciso, além de limpar, eu preciso fazer a esterilização. E um outro conceito que é importante a gente ter é o conceito de conformação. Todo e qualquer artigo, ele pode ser classificado, além da criticidade, ele também pode ser classificado quanto à estruturação e formatação dele física, que é o que a gente chama de conformação complexa e não complexa. Quando eu me refiro a artigos complexos, eu estou me referindo àqueles artigos que são à base de lúmens inferiores a 5 milímetros, artigos ou produtos para a saúde de fundo cego, de acessibilidade dificultada ou até mesmo impossível por meio de escovas, esponjas, ou seja, que é difícil eu ter um acesso para realizar a limpeza efetiva. Então, essa complexidade ou não complexidade é uma outra característica que eu preciso ter em mente, porque para mim, eu só posso garantir que um artigo é seguro para uso se a primeira etapa, que é comum a todos os artigos, independente da criticidade e independente do nível de complexidade, é se eu consigo limpar. E aí, limpeza efetiva significa retirada de sujidade visível, né? Eu preciso realmente retirar a sujidade visível e um outro objetivo que toda limpeza tem, que é a redução da carga microbiana. E aí, lembrando que carga microbiana é a possibilidade que um artigo tem de estar contaminado, carreado de uma flora microbiota abundante e que só está esperando a oportunidade de entrar em contato com o organismo humano e ser uma via, né, de poder produzir um processo infeccioso. Então, a limpeza, antes de mais nada, ela tem essa finalidade, contribuir para a redução de carga microbiana, tá? E aí, quando a gente tem esse entendimento do que é a classificação de Spalding, a questão da conformação do artigo, eu preciso saber que dentro desses produtos para a saúde, uma vez que eu entendo qual é o grau de criticidade dele, qual é o grau de transmissão do risco de infecção, a conformação, se complexa ou não complexa, eu consigo identificar se ele é passível ou não de processamento. Posso fazer uma avaliação crítica, um julgamento crítico e identificar a possibilidade de processamento. E aí, essa possibilidade de processamento envolve um controle de qualidade, é fazer uma avaliação na etapa de limpeza, de pré-limpeza, e se de fato eu consigo chegar na área de preparo e da inspeção, tendo uma avaliação que possa me dar segurança de que de fato houve a limpeza efetiva daquele artigo e assim definir a continuidade daquele artigo, seja para a área da desinfecção ou seja para a área da esterilização. Então, o aspecto do controle de qualidade é algo muito importante. E não é só a possibilidade de permanecer sujo, né? Porque eu posso conseguir limpar um artigo ou um produto para a saúde, mas eu posso danificar a integridade, ou seja, a sua funcionalidade, né, a sua função inicial para que aquele artigo sofre, ela pode ter sido modificada uma vez que eu tentei reutilizar ou reprocessar, né, um artigo que originalmente não é indicado ser
submetido a processos ciclos e sistemáticos de repetição de limpeza, inspeção, exposição a alta temperatura no caso da esterilização. Então, isso é preciso ser observado e isso só é possível por meio do controle de qualidade. O outro aspecto também que eu gostaria de conduzir essa condução são alguns pontos para reflexão para a gente entender o porquê da importância da constituição e da formação de um CPPS. Primeiro, a definição do que é o CPPS, que está lá previsto na RDC número 15. Segundo, para que serve um CPPS? Terceiro, quando deve ser constituído o CPPS, que lá na RDC número 15 ela estabelece os critérios para que um serviço possa constituir o seu CPPS. Qual o objetivo de um CPPS e quais as principais competências de um CPPS? Para que as finalidades? Para que ele está servindo? Quais são os eixos básicos que ele deve constituir e orientar aquele serviço de saúde? Ok? Aí a gente começa com a primeira pergunta aí. O que é um CPPS? Então, a RDC número 15 diz que o CPPS é um órgão colegiado. Colegiado porque ele é constituído de uma equipe multidisciplinar, que a gente vai ver mais lá na frente. Essa equipe multidisciplinar, ela funciona com algumas características, ou seja, é de natureza consultiva, deliberativa, normativa e educativa. Percebam que existem 4 características que cabem a esse órgão colegiado ou a essa comissão. Consultiva, primeiro, porque na dúvida, quando o enfermeiro tem dúvida quanto ao controle de qualidade, se aquele dispositivo médico, se aquele artigo, né, ou produto para a saúde, é seguro ou não para ser reutilizado. Então, na dúvida, pode ser chamado esse comitê para consultá-lo quanto à segurança, trazer elementos e uma discussão, e aí ir para o segundo aspecto, que é o aspecto deliberativo. O enfermeiro vai trazer informações quanto às características daquele produto. E aí, quando a gente fala de características, eu estou me referindo à matéria-prima, à conformação, os testes que eu fiz no meu serviço, se eu conseguir chegar a um padrão de limpeza, tá? Então, algumas características e informações que são necessárias para que esse órgão colegiado tenha informações suficientes e abundantes para estabelecer algumas diretrizes quanto ao reprocessar ou não aquele produto. Normativas, ou seja, criar normas específicas que norteiam esta equipe quanto ao processo de trabalho diante daquele dispositivo e também ser educativo, até para que possa ter um processo de replicação e orientação de outras pessoas que não fazem parte do próprio órgão colegiado ou que não sejam pessoas que estejam dentro da equipe do CME para reconhecer artigos e produtos que poderiam ou que deveriam ou não serem levados para o CME para serem encaminhados às etapas necessárias do CME. E para que serve um CPPS? Então, existem 2 características que são vitais no CPPS. Né? Primeiro, porque ele serve para garantir e estabelecer que as ações que vão ser deliberadas e que vão ser encaminhadas para aquele CME, elas sejam motivadas para a promoção de boas práticas. E quando eu faço promoção de boas práticas, eu estou contribuindo para um eixo maior que transcende as boas práticas, que é o eixo da segurança do paciente, que está previsto lá na portaria 529/2013. Então, é dever, né, de todo e qualquer profissional de saúde, e especialmente do CME, contribuir com boas práticas, promover boas práticas para garantir que a assistência em saúde e a assistência ao paciente seja segura. Além disso, quando deve ser constituído um CPPS? Então, a constituição do CPPS, segundo o artigo 8 da RDC número 15, estabelece que um serviço de saúde que realize mais de 500 cirurgias por mês, excluindo os serviços que têm partos, né, no seu escopo de procedimentos cirúrgicos, deve constituir um CPPS, ou seja, deve estabelecer um CPPS nessas condições. Ou seja, todo hospital que eu sei que mensalmente eu tenho mais de 500 cirurgias e que nessa casuística, que nessa junção de cirurgias não estão excluídos partos, eu vou estabelecer a constituição de um CPPS. E essa constituição deve ter uma composição mínima. Que composição mínima é essa? Essa composição está lá prevista por 5 possibilidades, né? 5 membros natos que vão compor essa equipe multidisciplinar, que seria, primeiro, a diretoria do serviço de saúde, ou seja, um representante da diretoria, um responsável pelo CME, um responsável do serviço de enfermagem, e aí a própria RDC e os especialistas do CME recomendam, né? Quando eu me falo, por exemplo, do serviço de enfermagem, quem poderia ser esse representante do CME?
desse serviço de enfermagem. Poderia ser um enfermeiro, por exemplo, do centro cirúrgico, que é o principal consumidor, né, do que o processo no CME. Um representante da equipe médica, que também a RDC e os especialistas sugerem um cirurgião, ou um profissional médico que utilize com bastante frequência os insumos que a gente processa, e um membro da CCIH, né, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, porque é o órgão também, né, consultivo, um órgão deliberativo, que estabelece as práticas de controle de infecção. E aí, particularmente, as infecções relacionadas ao sítio cirúrgico, as infecções relacionadas a trato respiratório, que são exemplos, né, de insumos que nós processamos, desde os instrumentais, desde, por exemplo, artigos de inaloterapia, de ventilação mecânica, que podem ser dispositivos que podem levar à infecção do trato respiratório associada à ventilação mecânica, se eu não estabelecer uma boa conduta de processamento desses artigos de ventilação. São alguns exemplos que a gente pode trazer aqui. E qual o objetivo de um CPPS? Então, o CPPS ele tem um objetivo principal, que é aprimorar, definir e resolver, por meio de uma equipe multidisciplinar, atividades e práticas relacionadas ao processamento de produtos para a saúde. Então, como a gente já viu, né, e um pouco que a gente já expressou, é uma característica que é importante, né? Essa característica de que essa composição ela seja de fato multidisciplinar é uma forma de garantir um alinhamento desde a ação, né, do nível da gestão hospitalar, da gestão do serviço de saúde, com as pessoas-chave da condução do processo de trabalho que acontece naquele estabelecimento assistencial de saúde. Tá? Aqui eu trago um endereçozinho aqui no NASCE-CME, que é uma reportagem bem diferente, bem interessante a respeito disso, né? Existe diferença entre artigos descartáveis, permanentes, de uso único, artigos passíveis de reprocessamento, artigos que o reprocessamento é proibido. Então, é bem interessante dar uma lidinha nessa parte, né? Nesse endereço aí do NASCE-CME, que vai trazer bem essas diferenças que a gente vai trazer também isso mais lá na frente. E aqui eu elenco algumas das principais competências de um CPPS, ou seja, quais são as principais finalidades de um CPPS? Muitas dessas a gente já expressou aqui quando a gente está explicando o porquê, né, da realização desse processo, né? Mas essa ação colegiada, essa ação conjunta do CPPS visa definir diretrizes, programas, estabelecer métodos de controle dos materiais, de tudo que eu processo no meu CME, estabelecer um sistema operacional que possa modificar e rever processos quando eu tenho dúvidas quanto à sua eficácia, implementar novos conceitos, desenvolver políticas para o que é possível de ser reprocessado ou não, assegurar a qualidade considerando o menor custo diário e total de processamento, resguardando sempre o princípio da qualidade, da integridade, da funcionalidade do produto médico, do insumo ou do artigo, tá? Rever e atualizar periodicamente a lista de materiais reprocessados. Logo mais na frente a gente vai ver que existem algumas resoluções que datam do ano de 2006, que são resoluções que foram sendo atualizadas, não oficialmente, mas as boas práticas, os experimentos que são realizados por os enfermeiros CME vêm questionando, né, a revisão especificamente dessas resoluções que trazem sobre essa lista de materiais, né, que são possíveis ou não de serem reprocessados e aqueles que são proibidos, tá? Estabelecer e padronizar uma lista de materiais de uso único de acordo com a Anvisa. Então, são algumas características que são importantes para que o enfermeiro ele possa embasar, inclusive negar o recebimento de alguns insumos, né, barrar e, inclusive, assim, conversar com um princípio educativo com uma equipe cirúrgica, com um representante, que de repente traga um insumo ou um produto para a saúde que a gente tenha dúvida se está dentro ou não desse escopo, dessa lista de possibilidade de reprocessamento ou não, tá? Então, isso são características que são importantes e que são competências do CPPS. E também a gente tem dois princípios fundamentais, né, para o CPPS, que estão previstos lá no RDC número 15, que é o artigo 23 e o artigo número 24. O artigo 23 fala que o CPPS deve definir critérios de aceitabilidade
que não são pertencentes ao serviço, esterilizados em empresas processadoras, quando a tecnologia necessária para a esterilização do produto não estiver disponível na CME de serviço. Ou seja, eu tenho uma CME que não possui uma tecnologia de processamento adequado, né? E especificamente a da esterilização. Se eu, por exemplo, receber um PPS que não aguenta alta temperatura, então eu precisaria especificamente ter a baixa temperatura no meu serviço, mas eu não tenho, então eu preciso terceirizar a esterilização a baixa temperatura. Então eu preciso saber, aquele artigo que chegou para mim e que exige uma baixa temperatura, tá? Ele é aceitável, ele está dentro daqueles critérios que estabelecem que, uma vez sendo reprocessado, né, sendo esterilizado novamente, ele vai estar dentro desse padrão de segurança, tá? A integridade daquele artigo, daquele insumo, daquele produto médico vai ser mantido, não vai trazer risco ao paciente, tá? Então, cada etapa do processamento do instrumental cirúrgico e dos produtos para a saúde deve seguir um procedimento operacional padrão, elaborado com base em referencial científico atualizado e com normatização pertinente. Então, é importantíssimo, né, a atualização, a capacitação sistemática da equipe e uma vigilância quanto a qualquer possibilidade de risco. Lembrando que a medicina ela evolui de forma sistemática e a tecnologia, e especificamente no ambiente cirúrgico, é algo que cresce cada vez mais de forma vertiginosa e muitas vezes nós recebemos cada vez mais instrumentais em pinças muito mais difíceis de serem efetivamente lavadas. Então, vem com uma conformação cada vez mais complexa, o que isso é importante ser observado, ok? Então, controle de qualidade é algo que a gente já frisou, e controle de qualidade de um PPS só é possível se eu estabeleço a avaliação sistemática e documentada na estrutura, no processo de trabalho e avaliar os resultados que eu tenho diante da repetição desse processo, né? As queixas, se ele chega na ponta, se ele chega no usuário, mantendo o conceito de limpeza, sem presença de sujidade, sem danificar a estrutura física do material, tá? E um outro conceito, que é PPS passíveis de processamento, que é um conceito que a gente tem que ter em mente. Quando eu digo, olha, um produto é passível de processamento. Passível de processamento significa que aquele produto ele tem uma condição que a gente chama de matéria-prima e conformação estrutural que permite repetidos processos de limpeza, preparo, desinfecção ou esterilização, a depender do nível de criticidade, como a gente já viu, até que percam sua eficácia e funcionalidade. Então, para eu afirmar que algo é passível de processamento, significa que ele vai aguentar, né? Ele vai estar sensível a repetidos cíclicos, a processos cíclicos, e toda vez que eu repetir esse processo, duas características, que é eficácia e funcionalidade, vão estar mantidas, tá certo? Por um determinado tempo, para que eu possa afirmar que aquele PPS é passível de processamento. Então, isso é uma característica muito importante que a gente precisa observar. E é na etapa da inspeção, que acontecem lá na etapa de preparo, que eu posso observar essa questão da funcionalidade, ou tendo um feedback, por exemplo, de quem usa na ponta, seja do cirurgião, seja do instrumentador, seja do enfermeiro no UTI realizando um procedimento, realizando alguma ação específica, e percebe que aquele produto não tem essa eficácia e funcionalidade garantida ou preservada. Então, isso são características que precisam ser replicadas, precisam ser informadas ao enfermeiro do CME. Alguns exemplos de PPS que a gente traz aqui, né? Aí, quando a gente vai para a resolução RDC número 156, que é aquelas resoluções que a gente diz que foram publicadas, né, e que trazem essa diferenciação entre artigo permanente, artigo passível de reprocessamento, o que seria artigo descartável de uso único, são algumas características ou algumas terminologias que a gente escuta no dia a dia e que a gente fica na dúvida. Primeiro, a gente precisa saber que existem artigos que são permanentes, ou seja, e artigos permanentes são aqueles produtos médicos fabricados para serem utilizados várias vezes, né? Tem uma estruturação e uma formatação que é compatível com a reutilização e com o manejo e com essa ação sistemática e cíclica. Um outro conceito, que é o de passivo de reprocessamento, que é o que a gente destacou no slide anterior, que isso é importantíssimo. E quando a gente fala que um artigo é passível de reprocessamento, né,
são aqueles produtos fabricados com a intenção de utilização seguida de descarte, né? E por que isso? No slide anterior a gente viu que diz lá, né? Até que percam sua integridade e funcionalidade. Porque originalmente esses artigos, quando foram criados, né, ou estabelecidos, ou fabricados, eles tinham a intenção inicial de serem descartados. No entanto, pelas questões econômicas, as questões de organização dos serviços, nem sempre é possível descartar, tá? Seja em função da matéria-prima ou da conformação, mas que no Brasil foi permitido sua reutilização, desde que sejam feitos aqueles testes, né, aquele controle de qualidade que avalie que a funcionalidade e a integralidade está preservada. Tá? E ainda existe aquela outra classificação que é artigo descartável de uso único ou com reprocessamento proibido, que aí sim, são aqueles produtos médicos fabricados com a finalidade de utilização única, ou seja, após o uso deve-se fazer o descarte. E aí existe a RDC número 156 de 2006, que é uma resolução que fala sobre essa classificação, bem como mais 3 RDCs, né? Que é, aliás, mais 2 RDCs, a 2605 e a 2606. Tanto a 156, que é o que eu citei no slide anterior, né, como a 2605 e a 2606, vai estabelecer aquela lista que eu me referi de produtos médicos enquadrados, seja como de uso único proibido de ser reprocessado, como aqueles que podem ser passíveis de reprocessamento. Então, essa lista, obviamente, ela vem sendo atualizada em alguns serviços, elas podem ultrapassar o que está lá exposto e descrito, né, na resolução 2605 e 2606. E isso pode ser apoiado por essa definição junto ao CPPS. Aí eu trago aqui alguns exemplos, né, que dependendo do serviço, seriam exemplos de PPS que seriam classificados como descartáveis, né? Por exemplo, monopolar. A gente sabe que os monopolares eles são descartáveis, mas alguns serviços eles se enquadram como passíveis de reprocessamento. Né? Desde que eu consiga comprovar que quando chegar lá no expurgo eu vou conseguir desmontar ele por completo, eu vou conseguir lavar ele internamente e externamente, que eu vou conseguir inspecionar, secar, esterilizar e repetir esse processo por distintas vezes até o momento em que ele ainda vai estar sendo preservada a sua função, do que é ser monopolar. Isso é um exemplo de passível de reprocessamento. Como a gente recebe, às vezes, muitos produtos, né, de adesivos que originalmente usados em curativos, que perdeu a validade da esterilização, ou que não é vendido estéril, que trazem para a gente no CME para a gente tentar esterilizar. E aí, às vezes, a gente não recebe alguns desses produtos. Olha o exemplo desse Curatec aí, não estéril, né, um exemplo de embalagem, né, adesiva, não estéril, em que eu não consigo, por exemplo, garantir que eu vou ter a esterilidade dele por alguns métodos. Então, ou seja, é um retrabalho, é um custo desnecessário esterilizar um produto como esse, uma vez que o vapor, por exemplo, não ia conseguir penetrar dentro desse dispositivo, tá? Então, são exemplos de PPS que o enfermeiro precisa ter essa criticidade junto à sua equipe de avaliar a possibilidade, né, de ser passível de reprocessado e aquele que, de fato, não tem condições, né, que eu simplesmente vou estar simulando uma esterilidade, né, e vou estar oferecendo um produto sem segurança. Então, essas são algumas características que a gente precisa observar e que muitas vezes a gente é questionada, a gente não é entendida, ou a gente tem aquele trabalho educativo de explicar às pessoas, às equipes, o porquê dessa importância, tá? Então, eu gostaria de agradecer a atenção que me foi dada, tá? Aqui é o meu contato, e-mail é manuela.pereira@upe.br para quem tem alguma dúvida a respeito do que foi expressado, tá? E eu agradeço pela atenção e a gente se encontra em outros cafés científicos, em outros encontros organizados pela equipe do CME. Agradeço.